Olá! Nesse vídeo a gente vai estar ainda dando continuidade ao dom de línguas. Eu estou utilizando aqui a Bíblia online, tá? biblia.com.br, a versão João Ferreira de Almeida atualizada, ok? E a gente está aqui em Atos capítulo 2. A gente vai fazer uma primeira pergunta aqui para você, tá? Quando foi que começou o dom de línguas na Bíblia? E por que começou? E eu vou dar a resposta para você. O dom de línguas começou, tá, assim que Jesus subiu para o céu, lá em Atos capítulo 2. O dom de línguas começou ali, ok? E ele tinha uma função. Por quê? A função era porque os países eram todos bem próximos dali e cada um falava uma língua diferente. E a maioria dos discípulos eram leigos. Eles não conheciam as outras línguas e a mensagem tinha que ser expandida. Daí, Jesus derramou o Espírito Santo sobre eles na festa de Pentecostes. A gente vai estar vendo isso aqui, quando Pedro falou, ok? Vamos começar aqui pelo verso 5 do capítulo 2. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ou eles estavam lá em Jerusalém no período da festa. Ok? Aqui no verso 6, e ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Muita gente aproximou-se, né, deles no momento que eles viram um ruído, né, diferente. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Ou a igreja estava lotada de muita gente, muitas pessoas na igreja. Os discípulos estavam falando em língua estranha, não tinha intérprete, e cada um ouvia eles falarem em sua própria língua. Esse é o primeiro ponto. Não é isso que acontece nas igrejas pentecostais hoje. Quando alguém fala em língua estranha, ninguém entende. Ninguém entende. Então, aqui, quando o Espírito Santo usa alguém para falar em língua estranha, quando o Espírito Santo usa alguém para falar em língua estranha, não precisa de intérprete. Não precisa. Por quê? O próprio Espírito Santo usa a pessoa e o próprio Espírito Santo interpreta na mente do grego, do romano, do coreano, do japonês, se porventura houver, entendeu? Se porventura precisar disso. O próprio Espírito Santo fala através da pessoa, do servo de Deus, e o próprio Espírito Santo traduz. Então, não precisa de tradutor quando o Espírito Santo usa as pessoas para falar em língua estranha, ok? Quem está sentado no banco, ele tem que entender sem que ninguém traduza isso. Então, não precisa de tradução. Por quê? Aqui no verso 6 diz assim: ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. E estava confusa. Confusa por quê? Porque eles perceberam que aqueles homens que estavam falando não falavam a mesma língua deles. E eles estavam falando naquele momento e todo mundo estava entendendo na sua própria língua. Olha que coisa. Entenderam? Então, eles falavam, Pedro falava e as pessoas entendiam, né? E todos, verso 7, todos pasmavam-se e admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Está muito claro que esses homens que estavam ouvindo, a grande maioria deles, não falavam o judeu, eles falavam outras línguas. E não precisou de ninguém interpretar. Entenderam? Então, a língua estranha bíblica não precisa de intérprete. Aqui em Atos capítulo 2, tá? Não precisa de intérprete se as pessoas forem leigas. E o Espírito Santo usou. Você entendeu? O Espírito Santo usou a pessoa para falar em língua estranha. Se o Espírito Santo usou essa pessoa para falar em língua estranha, não precisa de intérprete. Agora, se essa pessoa fala em vários idiomas e chegou em uma igreja, igual em alguns países da Europa ou nos Estados Unidos, né, tem igreja que vai membros de vários países para aquela igreja e fica lá sentado ouvindo.
né? Ele não fala o idioma do país e fica sentado. Se porventura o Espírito Santo usar essa pessoa que está lá na frente para falar em língua estranha, aí sim, aí todos os membros da igreja vão entender. Todos eles vão entender. Mas se o Espírito Santo não usar essa pessoa lá na frente e ela quiser pregar, aí sim, ela precisa de um intérprete. Um intérprete. Se ela não tem o dom de língua e ela quer pregar, ela não tem o dom de língua e quer pregar lá na frente. Ele é um pregador. Isso acontece demais. Pregadores, né, não têm o dom de língua e quer pregar. Aí sim, ele vai precisar de um intérprete. Eu vejo muito isso por aí, na televisão. Alguns pregadores que vêm, né, de fora para o Brasil, e eles pregam, né, em várias televisões cristãs hoje, aqui em nosso país, né, quase todas as igrejas, até igrejas que têm o dom de língua, utilizam isso. Um pregador vem de fora pregar, e esse pregador, ele fala em outro idioma, não fala o português, aí tem um tradutor da igreja, aqui no Brasil. Entendeu? Tem um tradutor. Até as igrejas que utilizam o dom de língua, utilizam o tradutor, né? Muito bem. Aqui no verso 8, como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Então, nós, partos, medos, elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto... Eu já falei isso no primeiro vídeo, não vou entrar em detalhes muito sobre isso aqui não. Você assista o primeiro vídeo. Então, aqui está claro. Atos 2, onde começou o dom de língua, está muito claro. Tá muito claro que esta língua que Atos está falando aqui, que Atos, né, menciona aqui, é uma língua estranha, que ela tem uma edificação. O Espírito Santo, ele mesmo traduz. Quando o Espírito Santo dá o dom de línguas, esse daqui, ó, que não que a pessoa não estuda, ele não estudou para falar naquele idioma, ele é leigo, é uma pessoa leiga. Você entendeu? E o Espírito Santo usou. Suponhamos, eu não sei falar em outros idiomas, não estudei para falar. E eu vou numa igreja ali, suponhamos que eu vou na igreja, e o Espírito Santo me usa para me falar para aqueles que suponhamos que tem lá, japonês, americano, europeu lá, tem gente de vários idiomas. E o Espírito Santo quer que aquelas pessoas ouçam a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai usar alguém. Se só tem leigos ali, o Espírito Santo vai falar através daquele leigo e aquelas pessoas vão entender claramente. Entenderam? As pessoas vão entender claramente. Agora, continuando no dom de língua, né? Dom, o Espírito Santo dá, né? Agora, as pessoas hoje, elas têm hoje, hoje não, né? Desde antigamente tem formas de você estudar outras línguas. Existem muitas pessoas talentosas, entram numa escola de idioma e aprendem ali vários idiomas, né? Tem pessoas que têm o talento para aprender idiomas, né? E Paulo, nós temos o exemplo de Paulo na Bíblia. Paulo era uma pessoa dessa, que ele falava vários idiomas, falava em várias línguas, né? Vamos agora para Coríntios, dar continuidade aqui à língua estranha, né? 1 Coríntios capítulo 14. Vamos começar aqui do verso 6, onde Paulo diz assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, não é língua estranha, várias línguas, você entendeu? Em línguas, são vários idiomas. Paulo falava em vários idiomas, isso aqui está no plural. De que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação? Eu vou citar aqui os métodos bíblicos, os métodos espirituais para interpretação, tá? Olha, revelação, profecia e doutrina. Interpretação por quê? Porque com os métodos espirituais, o próprio Espírito Santo é quem dá a interpretação. Se você é um obreiro, um pastor, está lá na frente pregando e tem pessoas de outros idiomas na sua igreja, e o Espírito Santo te usa para você falar em língua estranha, o próprio Espírito Santo vai também usar a pessoa que está ouvindo. Ele não vai usar só você, não. Não é só você que é privilegiado nisso, não. Tá? Nesse dom, não. Ele vai usar você, que é o pregador, e vai usar a pessoa que está ouvindo. Né? Se o método de interpretação é revelação, profecia ou doutrina, o Espírito Santo é quem vai fazer isso. Não depende de ser humano nenhum para interpretar a língua, não. É o Espírito Santo.
Você entendeu? Você vai falar e o Espírito Santo vai interpretar lá e a pessoa vai entender lá. Lá na frente não precisa estar alguém lá interpretando nada não, porque o próprio Espírito Santo vai interpretar. Você entendeu? Foi o que aconteceu em Atos 2. Aqui em Coríntios, a mesma coisa. Você entendeu? Então, essa interpretação, quando o Espírito Santo usa o pregador para falar em línguas, ele usa também o ouvinte. O ouvinte vai entender claramente. Pode ter ouvinte ali de vários idiomas. Eles vão entender claramente o que o pregador está falando. Ok? Então, agora, quando esta língua está sendo interpretada, Paulo deixa muito claro. Olha só. Aqui no verso 6 ainda, tá? A interpretação dela tem que ser por meio de revelação, profecia ou doutrina. Desculpa, revelação, ciência, profecia ou doutrina. Quando eu me refiro à ciência, o que significa isto? O pregador está falando lá em inglês. Dentro da igreja tem um japonês, tem um coreano, né? Tem um português, tem um francês, tem um alemão, tem um italiano dentro da igreja, está lá dentro da igreja. E o pregador está pregando em inglês lá na frente. Se o Espírito Santo quiser que essas pessoas entendam essa mensagem, o Espírito Santo vai derramar na hora um poder para dar o dom de línguas. Tá? O dom. Esse dom não vai ser dado não só ao pregador, não. O dom vai ser dado a todas as pessoas que estão ouvindo também, porque elas ouvirão na sua própria língua. Ouvirão na sua própria língua. Muito bem. Mas, mesmo o Espírito Santo dando esse dom de língua, Paulo deixa muito claro. A ciência precisa interpretar essa língua, ok? A ciência precisa entender. Se tiver um professor ateu, né, de algum idioma, tiver ali dentro, e ele não recebeu o dom de línguas, e o cara está falando em inglês, e ele é um professor de inglês, ele precisa entender. Suponhamos que o Espírito Santo não usou ele. Entendeu? Mas ele é ateu, mas ele é professor de inglês. Ok? E o pregador está falando em inglês. Então ele deve entender em inglês. Então o Espírito Santo quer dizer isso, tá? Paulo quer dizer isso. O dom de línguas na igreja, tá? Para as pessoas que são leigas, que não estudaram, que não têm conhecimento, o Espírito Santo pode usar elas através da revelação de profecia ou doutrinas. O Espírito Santo pode usar uma metodologia para fazer com que elas entendam e aconteça a interpretação, ok? Mas se porventura houver pessoas ali, tá, que conheçam idiomas, o pregador pode pregar em inglês e pode aparecer um intérprete que conheça a língua e ele vai interpretar. Ciência, quando eu digo ciência, é porque essa língua estranha é uma língua que a ciência pode conhecer, pode estudar. Então Paulo se refere aqui a uma língua que não é uma língua de outro planeta, de outro mundo que ninguém entende, não, de outro planeta, de outro mundo que ninguém entenda, não. É uma língua que está aqui dentro do nosso planeta, tá? É uma língua que a ciência também pode entender. Diferente do que acontece nas igrejas pentecostais. Já foram feitos estudos científicos e a ciência não entende essa língua que fala lá na igreja pentecostal. Então essa língua não é bíblica. Não é bíblica. A língua bíblica, se for um professor lá, né, na hora que estiver falando língua na sua igreja, língua estranha, você pega aí, ó, todos os países que existem no mundo, pega um professor de cada país e leva lá. Ok? Se algum professor desses interpretar isso através da ciência, entender, tá? Através dos idiomas, ok? Então, ok. Essa língua aí é uma língua, né, que existe, é uma língua bíblica. Mas se ninguém interpretar essa língua não é a língua da Bíblia. A língua da Bíblia, a ciência tem que interpretar. Ok? E Paulo continua. Ora, até as inanimadas que emitem sons, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se até instrumentos, se a pessoa não tocar o instrumento da forma correta, como você vai entender a música? Não entende a música. Então Paulo já vai explicando, irmãos, como é que você vai falar língua estranha na frente e ninguém na igreja vai entender?
Entendeu? Até o instrumento são coisas inanimadas que as pessoas falam, utilizam para tocar, né? O instrumentista tem que tocar de forma correta, quem ouve tem que entender a música, tem que saber que música é. Você entendeu? Então Paulo já vai deixando claro aqui, porque se a trombeta der sonido incerto, né? Quem se preparará para a batalha? Antigamente se tocava a trombeta nos exércitos, né? E ali as pessoas já sabiam os sons, né? Cada som significava uma coisa. A trombeta tocava, já se preparava. Você entendeu? Então os sons têm que ser distintos. Paulo está se referindo à língua. A pessoa vai na frente falar uma língua estranha, quem está no banco tem que entender. Tem que entender. Se o Espírito Santo, se a pessoa é leiga e está falando ali na língua dele, e tem várias pessoas de vários idiomas sentados, essas pessoas têm que entender. Tem que entender. Lá no Pentecoste, o Espírito Santo usou isso de forma clara. Mas se porventura o Espírito Santo não descer no momento e não usar, tem que ter intérpretes. A Bíblia fala, tem que ter intérpretes para interpretar aquela língua para as pessoas que estão, né, assentadas no banco. Como se entender, aqui no verso 9, né? Como assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando como que falando ao ar. Paulo deixa muito claro, né? Assim também, se vós com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis. O dom de língua, irmãos, na igreja, é para edificar. O Espírito Santo tem uma mensagem para passar para a igreja, né? Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa mensagem deve chegar às pessoas. Se eu falo uma língua enrolada lá na frente, como é que as pessoas vão entender a mensagem que o Espírito Santo quer passar para as pessoas? Não tem lógica, e Paulo deixa claro isso aqui no verso 9, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, né? Paulo deixa muito claro isso. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, olha bem, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação, né? Tantos idiomas, né, no mundo, tantas vozes, tudo no mundo tem uma interpretação, né? Vozes de gente, de passarinho, tudo é inteligível. Então é irracional você ir para frente, pregar, falando uma língua embolada que ninguém entenda. Isso não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não utiliza esses métodos, essa forma. Tudo do Espírito Santo é claro, muito, muito claro, tá? E aqui no verso 10, aqui no verso 11, se pois eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro. Olha, Paulo dizendo, se eu não souber o sentido da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala. E o que fala será estrangeiro para mim. Entendeu? Então Paulo está falando aqui, olha, é como se eu fosse romano, eu sou romano e o outro lá é grego. Entendeu? Se a gente não consegue se comunicar, então está claro que nós somos estrangeiros. Ele é de uma língua e eu sou de outra. Ok? Verso 12. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. A igreja tem que entender. Todo mundo tem que entender a língua. Entendeu? Todo mundo tem que entender a língua lá na frente. E se é o Espírito Santo que está usando a pessoa para falar lá na frente, entendeu? Está usando a pessoa falar lá e deu o dom de língua para a igreja naquele momento que tem o dom de língua, não existe intérprete, não existe. A hora que a pessoa falou, todo mundo entendeu, entendeu? Não existe. Agora, no momento que a pessoa estiver falando o dom de língua e o Espírito Santo não deu o dom naquele momento para a igreja, aí sim, tem que ter um intérprete lá na frente, né? Paulo deixa muito claro isso. Por isso que o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Ore para que o Espírito Santo desça e toda a igreja entenda. Paulo deixou bem claro. Alguém que quer falar em línguas estranhas lá na frente, ora a Deus, ora. Porque o Espírito Santo tem que descer para que todo mundo entenda aquela língua. Você entendeu? Aqui no Brasil, a gente não tem necessidade disso, porque o Brasil é muito grande, né? E todo mundo aqui fala uma língua só, mas lá, onde Paulo morava, naquela região lá, os países são bem próximos. E as igrejas vivem lotadas de pessoas de outras línguas. Você entendeu? Daí a necessidade do dom de língua.
né? No verso 14, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar do indouto, visto que não sabe o que dizes, né? Como é que o indouto vai falar amém se ele não entendeu a sua língua, ok? Então, nesse momento aqui, irmãos, Paulo deixa bem claro, na hora que o Espírito Santo desce na igreja e dá o dom de língua, tá? Uma pessoa só fala lá na frente. Uma, não é a multidão, não. Um só fala. E toda a igreja vai entender o que ele está falando. Toda a igreja vai entender, ok? Toda a igreja vai entender. Então o Espírito Santo usou. E essa língua é uma língua que exista. É uma língua que a ciência consegue interpretar. A gente viu anteriormente aí, tá? Não é uma língua que a ciência não consiga interpretar, ok? Muito bem. No verso 16, a gente já viu, verso 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus que falo em línguas. Paulo falava em línguas, não em língua, não. Não em um idioma. Paulo falava em vários idiomas, tá? Mais do que vós todos. Paulo ele tinha um conhecimento muito grande, ele não falava em um idioma só, ele falava em vários, ok? Então, todavia na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que eu possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas, tá? Em outros idiomas. Entendeu? Paulo deixou bem claro aqui, ó, no entendimento dele, para que ele possa o quê? Instruir os outros. Instruir também as outras pessoas. Então, Paulo, ele deixou muito claro, ele preferia falar na própria língua dele do que falar aquele monte de língua estranha. Mas quando os irmãos viram esse dom de língua no Pentecoste, aquilo virou uma febre. Todo mundo queria falar em línguas. Todo mundo queria falar. Você entendeu? Então, algumas pessoas tinham conhecimento em outras línguas mesmo. E essa pessoa chegava na igreja pregando na língua dele, já achando que ia funcionar, né? Aqui em cima a gente viu que Paulo falou, olha, irmão, né? Se você quer fazer isso, você vai orar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo, né, seja derramado na igreja, para que toda a igreja te entenda se você quer falar em outras línguas, porque aquilo virou uma febre falar língua na época, né? Por isso que fala em língua, ore, para que o quê? Para que possa interpretar, para que o Espírito Santo faça com que as pessoas entendam, tá? E saía irmãos de igreja em igreja pregando, um pregava aqui, outro pregava acolá, você entendeu? E as igrejas lotadas de gente de outros países, porque a mensagem estava começando, estava enchendo, muita gente querendo ouvir aquilo, querendo ouvir a mensagem de Cristo. E agora muitos irmãos que falavam ali em outros idiomas também começou a falar, não, eu vou falar e o Espírito Santo vai interpretar na hora. Mas Paulo deixou bem claro, você precisa ser uma pessoa consagrada e você precisa orar, para que o Espírito Santo faça com que eles entendam o que você está falando, ok? Então, está muito claro aqui. Então, Paulo, concluindo aqui, né? Paulo, ele deixa muito claro mesmo, que ele prefere falar 5 palavras na sua própria língua, né? Do que 10.000 palavras em outras línguas, né? De forma que a igreja não fosse edificada. Não fosse edificada. E aqui no verso 20, ele conclui. Ele conclui. Paulo dá uma mensagem para você, tá? Irmãos, conclui não, né? Mas eu vou concluir aqui, tá? Depois Paulo continua falando aí, mas eu vou concluir aqui. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Na igreja, naquela época, estava acontecendo isso. Muitos irmãos estavam pregando, e como a igreja estava lotada de membros, de pessoas de outras nações, a mensagem não estava sendo levada a essas pessoas. Paulo foi lá e mandou essa mensagem para quem? Onde estava acontecendo isso? Você pode me responder? Onde estava acontecendo isso? Estava acontecendo isso na igreja de Coríntios. Lá em Coríntios aqui estava acontecendo isso.
Os irmãos estavam fazendo uma bagunça com o dom de línguas. A língua que a ciência interpreta, não é essa língua que tem nas igrejas pentecostais aí, não. Entendeu? Não é essa língua. Essa língua que tem nas igrejas pentecostais hoje não é bíblica. É uma língua criada lá pelas igrejas pentecostais. Não é bíblica. Não existe lugar nenhum onde as igrejas pentecostais podem provar na Bíblia que essa língua deles é bíblica. Não tem como provar. Né? Que a gente viu que essa língua tem que ser interpretada pela ciência. Paulo deixou claro, a gente viu, né, no primeiro verso nosso aqui, que a ciência tem que interpretar essa língua. Né? Então Paulo deixou isso muito claro, e a língua pentecostal a ciência não interpreta. Mas voltando aqui à língua de Coríntios, que era a língua dos países vizinhos, muitos irmãos, eles começaram a falar. E eles imaginavam assim, já que o Espírito Santo desceu no Pentecoste, Pedro falou e todo mundo entendeu, não precisou de intérprete nem nada, eu também vou falar aqui e toda a igreja vai entender. E saiu falando. Só que nem sempre o Espírito Santo dava o dom. Nem sempre, nem todos tinham o dom. Nem sempre, naquele momento, o Espírito Santo dava o dom à igreja. Nem sempre acontecia isso. E aí virou aquela bagunça. Um ia para frente falar no grego e a igreja ficava perdida, ninguém entendia. Outro ia lá e falava no romano, a igreja, né, não entendia. Né? E Paulo precisou de chegar e chamar a atenção deles através do capítulo 14 aqui de 1 Coríntios, falando para eles da necessidade deles ficar atentos. Eles não poderiam ser, eles teriam que ser crianças na malícia, mas não no entendimento, teriam que ser racionais. As pessoas precisavam conhecer essa mensagem, eles teriam que ser racionais. E teriam que utilizar a metodologia correta. Se ele tinha um desejo intenso de pregar lá na frente no seu idioma e queria que a igreja entendesse, orasse para que o Espírito Santo descesse ali e interpretasse a língua dele para as pessoas. Orasse. Mas se isso não acontecesse, que ele buscasse um intérprete. Entendeu? Buscasse uma pessoa que entendesse, né, a língua dele e a língua da igreja para interpretar. Foi isso que Paulo quis dizer. Entendeu? Eu espero que com essa mensagem, com esse vídeo agora, tenha ficado bem mais claro para você, né, que acredita que esse dom de língua falado por aí é um dom que vem de Deus. Isso não é dom de Deus, não. Isso está contra a Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Não tem nenhum verso em Coríntios que fala sobre esse dom de língua aí, né, essa língua estranha que ninguém entenda. A língua de Paulo está claro aqui. Todo mundo entendeu. A língua de Atos está claro. Todo mundo entende. Você entendeu? O dom de língua é esse. O verdadeiro dom de língua é esse daí. Né? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aí uma mensagem para a gente, ou um e-mail qualquer, né? Digitem no vídeo a dúvida embaixo aí, que a gente vai estar, né, clareando mais a sua mente.